Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. E ó, atenção! Amanhã, o nosso tradicional panorama de abertura que acontece normalmente no Instagram, eu vou fazer ao vivo aqui no YouTube. Então não se esqueça, amanhã, ao vivo, panorama de abertura aqui no meu canal no YouTube, a partir das 8h15 da manhã. Espero você aqui. Vamos lá? Bom, senhoras e senhores, esse aqui é o nosso gráfico de 5 minutos do mini índice com as movimentações que nós desenhamos para o pregão de hoje dentro do nosso panorama de abertura. Nós tivemos aqui o mercado na semana passada ganhando o que seria uma nova estrutura através da quebra desta continuidade, melhor dizendo, né, dessa perda ali de estrutura. O mercado acaba rompendo essa estrutura, o que indicaria para nós continuidade no sentido desse movimento. Este movimento que foi gerado a partir deste fundo, criando ali uma onda nessa movimentação. Isso acaba liberando para nós um novo range de negociação para a gente trabalhar ao longo dessa semana. Nós tivemos aqui o mercado trabalhando dentro deste intervalo, onde nós tínhamos aqui a nossa região de equilíbrio, a nossa zona de prêmio e aqui a nossa zona de desconto. Quem está rompendo essa região, dando continuidade para uma movimentação de alta, obviamente tem o interesse de comprar cada vez mais barato. Afinal, quem quer comprar cada vez mais barato. Então o foco todo desse movimento estava na validação desses dois order blocks compradores juntamente com esse Fair Value Gap, gerando para nós um alto interesse por parte dos operadores profissionais dentro da região de desconto deste movimento. O que seria necessário transportar o dinheiro do ponto A até a zona mais líquida, que seria o nosso ponto B. Com isso, nós poderíamos buscar uma possibilidade de transporte dessa liquidez, do transporte do dinheiro, através de uma entrada de confirmação, por exemplo, que foi o caso que aconteceu na sexta-feira. Lá na sexta-feira, o mercado já tinha essa visão de transportar o dinheiro para a região mais líquida. Nós acabamos observando ali a expectativa do mercado de quebrar um change of character, gerando para nós ali uma possibilidade de trabalhar dentro desse novo range de liquidez, onde nós tínhamos aqui uma região de prêmio e uma outra região de desconto, sendo possível aqui o mercado mitigar também até o order block mais válido para gerar para nós uma entrada de confirmação com a expectativa de testar esse outro order block aqui comprador, por exemplo. No caso de hoje, o mercado ele abre dentro desse intervalo e poderia capturar liquidez dentro dessa região de topo, e da mesma forma que ele poderia capturar liquidez dentro dessa região conhecida como Equal Highs. O mercado fazendo esse movimento de captura de liquidez estaria aprisionando as ordens desta região de topo, onde teria como objetivo levar esse dinheiro lá para os order blocks na parte inferior. Eu começo o dia tentando fazer uma movimentação vendedora dentro desse order block com 190 pontos de stop, o mercado acaba pegando o meu stop, ele vai lá para cima capturar a liquidez do topo duplo, e infelizmente eu não consigo fazer uma entrada por confirmação nessa região e eu acabo ficando sem operar, visto que o mercado vai no meu alvo da venda e não chega até a região que eu tenho interesse comprador, que era esse order block validado abaixo dessa zona aqui de liquidez. Então eu acabo ficando somente com o stop loss de 190 pontos ali nessa movimentação de hoje do índice. O que vai ser interessante para nós trabalharmos amanhã é que eu vou elevar aqui o meu order block, né, de oferta, no caso, para essa região de topo, visto que a movimentação toda de hoje ela não vai ser tão efetiva, né? Não vai ser uma mudança muito grande aqui nesse cenário. Nós temos o mercado trabalhando dentro desta região toda da parte superior, e aqui na parte inferior eu vou manter esse order block, que agora vai virar um order block de compra, né? Afinal, eu estou trabalhando dentro tanto dessa movimentação maior quanto desta movimentação menor que nós temos aqui, que acabou criando este range de liquidez aqui,
né, dessa movimentação toda da teoria de prêmio e desconto. Então eu tenho aqui a minha movimentação do 0, do 100 e do 50% dentro deste intervalo, o que me permite trabalhar com regiões abaixo dos 50 como sendo regiões de desconto e regiões acima dos 50 como sendo regiões de prêmio. Eu tenho aqui a possibilidade também de trabalhar uma possível entrada de confirmação dentro do meu gráfico Lower Time Frame, ou seja, no meu gráfico de 1 minuto, a gente pode observar a presença desse Change of Character, que seria necessário o mercado perder essa região para gerar para nós uma possibilidade de entrada ali por confirmação. Então, uma vez que o mercado perdesse essa região aqui, ele poderia voltar para manipular a região de topo e depois trabalhar ali com continuidade para buscar o fundo deste range, onde nós teríamos ali uma expectativa de compra dentro deste order block validado no movimento atual. Então, a gente estaria trabalhando com uma possibilidade de trabalhar dentro desse cenário. Ah, Gabriel, eu não tenho um order block aqui que eu poderia marcar. Se você utilizar o gráfico de 1 minuto, você até consegue marcar uma zona de interesse aqui, utilizando, obviamente, esse refino do 1 minuto, visto que a movimentação toda que nós temos aqui nesta região, ela acaba sendo maior, né, do que a movimentação no gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos obviamente apresenta ali um candle muito grande, o que não é ideal para a gente que gosta de refinar todo esse movimento ali. Então no gráfico de 1 minuto a gente utiliza para refinar essa entrada, só para a gente poder ter aqui a expectativa do mercado vir capturar essa região, para que você possa entender o fluxo da movimentação toda do índice. Obviamente que esse range todo que o mercado está trabalhando é uma movimentação muito ruim, tá? É uma movimentação ali que o dinheiro vai ficar aprisionado, e o dinheiro, uma vez aprisionado nessa região, ele precisa ganhar esses topos aqui para gerar, para formar uma nova região, né? Uma nova estrutura. A gente está se baseando única e exclusivamente na presença desse dinheiro aprisionado aqui, com a expectativa do mercado formar esses dois order blocks. No dólar, hoje, se eu pudesse resumir o meu pregão, seria o dia que eu chamaria de ponto de ônibus, né? Porque as minhas operações mais interessantes hoje eu fiquei no ponto de ônibus. Aqui no dólar estava dando continuidade à estrutura de baixa, o que acabou criando para nós uma nova referência de movimento. Essa referência que tinha como base essa região de negociação, onde nós temos aqui uma zona de prêmio e uma zona de desconto. O mercado deveria sair do ponto A, mitigar esse dinheiro, transportar esse dinheiro até o ponto B, onde seria interessante a gente fazer vendas dentro desses dois order blocks válidos e também aqui embaixo levar esse dinheiro lá para cima através de uma entrada de confirmação, que eu acabei não conseguindo pegar, visto que o mercado veio somente no toque do primeiro order block, e eu estava esperando aqui dentro da movimentação de refino esse que não foi executado, e esse outro order block aqui também não conseguimos fazer nenhuma movimentação vendedora nessa região de prêmio. O que amanhã, como o mercado não ganha essa estrutura, vai ser extremamente interessante a gente trabalhar, visto que ele não conseguiu mitigar 100% a movimentação. Então, basicamente, o estudo de mercado do dólar vai permanecer o mesmo. E vai ser muito importante a forma e a maneira que o mercado vai abrir amanhã, para você entender como que o mercado pode trabalhar essas regiões que ele acabou capturando através de um Judas Swing aqui, muito mal feito, mas que acabou capturando liquidez embaixo e em cima. Nós vamos observar como vai ser o andamento desse pregão a partir de amanhã, tá? Bom, interessante a gente trabalhar agora com o Eurodólar, gráfico de 60 minutos. Este aqui também não andou muito, afinal no Eurodólar nós tivemos o mercado rompendo a estrutura de continuidade, tem foco na região de demanda. O mercado ofereceu para nós uma oportunidade de vender no 15 minutos aqui, que a gente acabou pegando uma movimentação muito bacana, uma venda muito legal. Ele voltou a testar essa região, mas novamente eu não faço uma entrada, só na primeira vez, e aí eu acabo não fazendo esse movimento, que agora é necessário o mercado ou utilizar essa região aqui como uma indução, como um inducement, ou o mercado fazer o rompimento dessa estrutura lá na parte de cima, gerando uma quebra de estrutura, o que obviamente levaria o preço ali a criar uma nova referência. Então no Eurodólar a gente precisa aguardar o mercado trabalhar com uma movimentação de mitigação, melhor dizendo, né, para esta região fazer este movimento aqui. Essa é a minha expectativa. Na Libra nós tivemos obviamente o mesmo movimento, este movimento que está
rompendo também uma estrutura, gerando continuidade. Essa estrutura toda acaba validando esses dois order blocks, então a grande movimentação que nós temos aqui é o mercado transportar o dinheiro até os order blocks mais válidos. Nós tivemos o mercado perdendo tanto o change of character do 15 minutos, quanto o change of character do gráfico de 1 hora. E aqui a gente pode trabalhar com uma expectativa de prêmio e desconto dessa região, para a gente poder pegar um movimento secundário, afinal, né, ele não mitigou por inteiro, então é extremamente possível a gente ainda trabalhar com uma nova possibilidade de entrada por confirmação, vamos dizer assim, né? No gráfico de 15 minutos a gente pode observar algumas situações interessantes que nós temos aqui. Eu gostaria muito de marcar este order block, porque ele parece ser aqui um order block bem interessante para a gente trabalhar. Ele está acima ali dos 50%. Este outro aqui pode chamar atenção, mas ele está muito próximo da zona de equilíbrio, então eu fico meio desconfortável em fazer qualquer tipo de movimentação. Esse cara aqui já está numa região muito boa dentro dessa pernada, então eu acabo ficando com esta região marcada. Caso o mercado retorne, para ele capturar liquidez, é uma possibilidade da gente pegar um possível movimento aí de mitigação, onde ele volta para abastecer, inclusive no breaker block, tá, gente? E no nosso iene japonês, este que não fez nada, está travado dentro de uma estrutura do gráfico de 4 horas, que vem ali para mitigar a movimentação até essa zona inferior aqui. Então o mercado precisa capturar a liquidez lá na zona de baixo, dentro da zona de desconto. Mas para isso, ele precisa chegar até lá. E aqui o mercado não está mostrando para nós indícios de que ele vai quebrar essa estrutura. Então nós estamos trabalhando num movimento, né, num profile de mercado que é chamado de Seek and Destroy, ou seja, o mercado busca pela liquidez nas extremidades e acaba destruindo essa liquidez que está descansando dentro dessas extremidades. O que faz necessário você ficar atento aí com possíveis movimentações do mercado. No nosso gráfico do ouro, esse que ainda não chegou na zona também de mitigação, nós tivemos ali uma outra oportunidade de entrada dentro daquele order block. O mercado está bem travado dentro desse movimento. O ideal é que ele venha atingir o nosso alvo na parte superior. Enquanto esse trade não anda, o resto do mundo, né, acaba não andando também. Afinal, muitas moedas ali precisam da influência do ouro, assim como do dólar index para as operações, ok? Senhoras e senhores, mais uma vez, amanhã, 8h15 da manhã, ao vivo aqui o Panorama de Abertura no YouTube. Te espero. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.